Graça e paz, meus amados irmãos. A partir de hoje nós estaremos aí com a série de sermões expositivo na carta de Paulo aos Efésios. E hoje vamos estar aí meditando no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo, provavelmente entre 60 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. A cidade de Éfeso foi um importante centro cultural, econômico e religioso na Ásia Menor, atual Turquia, durante a época do Império Romano. Éfeso estava localizada na costa do Mar Egeu, o que a tornava um importante centro comercial e de transporte. Ela era famosa por seu local do Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era dedicado à deusa grega Ártemis, ou Diana. Era um importante centro de peregrinação. Durante o período romano, Éfeso se tornou uma cidade próspera e influente, com uma grande população de romanos e gregos. A cidade de Éfeso foi um importante centro do cristianismo primitivo. O apóstolo pregou em Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária. E a cidade se tornou um importante centro de evangelização. Éfeso era uma cidade cosmopolita, com uma mistura de culturas gregas, romanas e asiáticas. E isso se refletia na arquitetura, na arte e na religião da cidade. Esses fatores contribuíram para que Éfeso se tornasse um importante centro de comércio, cultura e religião no mundo antigo. E também um importante local para a propagação do cristianismo. A carta aos Efésios é amplamente reconhecida como uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento, sendo chamada de Rainha das Epístolas, devido à sua profundidade teológica e relevância para a compreensão da Igreja e da pessoa de Cristo. A relevância da carta aos Efésios para o nosso tempo é destacada por estudiosos como John Mark, que afirmou que a carta é a mais relevante para o nosso tempo de todas as obras de Paulo. Além disso, Samuel Taylor a considerou a composição mais divina da raça humana. Assim, vamos estudar a carta, pensando inicialmente em 3 questões importantes. A primeira, como está aí no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aqui no primeiro ponto nós estamos vendo a autoridade de quem fala. A carta começa com a declaração do autor se identificando como sendo Paulo, o apóstolo. Paulo nasceu em Tarso, Cilícia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Era um judeu da dispensação, membro da tribo de Benjamim e fariseu. Foi educado em Jerusalém sob o ensino do romano doutor da lei, Gamaliel. Conhecido profundamente a cultura grega e falava aramaico. Membro do Sinédrio, participava do concílio que governava os judeus em Jerusalém. Perseguidor dos cristãos, solicitou cartas ao sumo sacerdote para prender e levar cristãos para Jerusalém, tanto homens quanto mulheres.
Zeloso, defensor da Torá, seguia rigorosamente a lei e acreditava que os cristãos estavam destruindo o judaísmo. Embora não haja registro de que Saulo comandasse soldados diretamente, ele tinha autoridade para solicitar a carta do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco e outras cidades. Participar da perseguição aos cristãos, demonstrando zelo pela lei e pela tradição judaica. Após sua convenção, se tornou um dos principais defensores da fé cristã. Ele viajou por todo o Império Romano, pregando e estabelecendo igrejas. Paulo também escreveu várias cartas às comunidades cristãs que ele fundou, que mais tarde se tornaram parte do Novo Testamento. A influência de Paulo no cristianismo é imensa. Ele é considerado um dos principais teólogos do cristianismo, e suas cartas são ainda estudadas hoje em dia. A doutrina de Paulo sobre a salvação pela fé e a graça de Deus é fundamental para o cristianismo. Paulo foi preso e executado em Roma por volta do ano 67 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. Embora Paulo não tenha sido um dos 12 discípulos originais, ele afirma ter recebido um chamado direto de Jesus Cristo para ser apóstolo dos gentios. Paulo defende sua autoridade apostólica com base na sua experiência com o Cristo ressuscitado. Na eficácia do seu ministério é evidenciada pelas igrejas que ele fundou e pelo fruto espiritual que elas produziram. Ao se chamar de apóstolo, Paulo afirma sua autoridade e legitimidade como mensageiro de Cristo, igualando-se aos 12 discípulos em termos de autoridade e missão. O título de apóstolo também destaca a importância da missão de Paulo em propagar o evangelho e estabelecer igrejas entre os gentios. Dessa forma, Paulo demonstra que sua autoridade não deriva de ter seguido Jesus durante o seu ministério terreno, mas sim do seu encontro pessoal com Cristo ressuscitado e da comissão que recebeu dele. No Antigo Testamento e no judaísmo, segundo John Stott, esta palavra designava alguém especialmente escolhido, chamado e enviado para ensinar com autoridade. Não tinha se oferecido como voluntário para esse ministério, nem a igreja o nomeara. Pelo contrário, seu apostolado viera da vontade de Deus e da escolha e comissão de Jesus Cristo. O que Paulo escreve em Efésios é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que deve ser levada a sério por todos nós. Segundo ponto que nós possamos encontrar também nessa carta, logo no início, como está aí no ponto B, do versículo 1, que diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, uma carta para todos os santos. Essa faz parte de um grupo de cartas de Paulo, conhecido como Cartas da Prisão. Isso porque foram escritas durante o período em que Paulo estava encerrado em Roma, provavelmente entre o final da década de 50 d.C. e o início da década de 60 d.C. Nessa carta, Paulo aprofunda temas cristológicos e destaca a importância da unidade da igreja, enfatizando que Cristo é o cabeça de todos os seres. A carta aos Efésios é uma epístola circular que visa alcançar uma audiência mais ampla, além da igreja em Éfeso. Na carta aos Efésios,
Paulo não menciona nomes específicos de pessoas ou heresias locais, o que sugere que a carta foi escrita para ser compartilhada e ligada em várias igrejas. Mas é uma carta que nos apresenta Cristo como centro de todas as coisas, mostrando quem nos tornamos quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor, e dá orientações de como devemos agir, já que somos de Jesus. Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso e também para outras igrejas da Ásia. Mas vale destacar aqui os termos que ele utilizou para descrever aos leitores da sua carta. Esses termos descrevem como o apóstolo vê os crentes. Primeiro, para Paulo, o termo santo não se refere a uma elite espiritual ou a um grupo seleto de pessoas. Em vez disso, ele se aplica a todos que foram salvos por Jesus Cristo e, por isso, são considerados santos. A santidade não depende da nossa própria bondade ou mérito, mas sim da nossa posição em Cristo. Ao sermos salvos, somos separados do mundo e dedicados a Deus, tornando-nos santos por nossa posição nele. Paulo utiliza o termo santos para se referir a todos os cristãos, independentemente de sua experiência ou nível de maturidade espiritual. Isso destaca a igualdade de todos os cristãos diante de Deus e a nossa comum posição como filhos de Deus. Essa compreensão da santidade nos ajuda a entender que a nossa identidade não vem das nossas obras ou realizações, mas sim da nossa posição em Cristo. Também nos lembra de que somos chamados a viver uma vida que reflita a nossa santidade em Cristo, buscando agradar a Deus em todas as coisas. Segundo, são fiéis. O termo grego pode ser traduzido tanto como fiéis quanto como crentes ou aqueles que têm fé. Isso significa que a expressão aos santos e fiéis em Cristo Jesus pode ser entendidas de duas maneiras. Primeiro, fé em Cristo. Nesse sentido, fiéis se refere àqueles que têm fé em Cristo Jesus, que creem nele e em sua obra redentora. Segundo, fidelidade a Cristo. Nesse sentido, fiéis se refere àqueles que são fiéis a Cristo, que demonstram lealdade e compromisso com ele. Isso destaca a importância de viver uma vida que seja coerente com a fé em Cristo, demonstrando fidelidade e obediência a ele. A ideia é que os crentes são fiéis e dignos de confiança por causa de Jesus, em quem cremos. Terceiro, estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar em união pessoal com Cristo. E, como a igreja é o corpo de Cristo, quem está unido com Cristo está unido com sua igreja. Segundo John Stott, que diz: é impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com a cabeça e também com os membros. Assim, para Paulo, ser cristão é estar em Cristo, unido com ele e com o povo dele, que é a igreja. Quarto, estão em Éfeso. O trabalho evangelístico de Paulo em Éfeso foi tão edificante que ameaçou o comércio de ídolos de prata do templo de Diana, e os oríveis fabricantes provocaram um alvoroço público de protestantes. Assim, Paulo resume a condição de seus leitores. São santos porque pertencem a Deus. São fiéis porque confiam em Cristo. E são cidadãos de dois reinos, o de Cristo e o de Éfeso. Essas palavras de Paulo devem nos lembrar
que nós também somos cidadãos de dois reinos. Também somos santos e fiéis. E vivemos tanto em Cristo quanto no mundo secular. Na linguagem dessa carta, estamos tanto nos lugares celestiais quanto na terra. Essa verdade serve para nos alertar sobre a tendência de termos ou de seguir a Cristo, e se alienar e se esconder do que acontece no mundo, ou ficar preocupado demais com o mundo e se esquecer do que temos estar em Cristo. Temos a luz de Cristo e a iluminação da Bíblia para tomar decisões sábias, evitando pecados e ajudando-os a viver uma vida melhor na sociedade que vivemos. Terceiro e último ponto, que está no versículo de número 2. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui encontramos a bênção de Deus para os santos. Essa é a saudação típica de Paulo em sua carta. E é uma expressão de desejo pela graça e paz para os leitores. É uma forma de Paulo introduzir o tema da graça e da salvação em suas cartas e de enfatizar a importância da relação com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo. A palavra graça é um termo rico que se refere ao favor imerecido de Deus para com os seres humanos. É a base da salvação e da relação entre Deus e os seres humanos. A graça é o que nos permite ter acesso a Deus e experimentar a sua presença e amor em nossas vidas. A palavra paz se refere à paz espiritual, que vem da reconciliação com Deus. É a paz que resulta da remoção da culpa e da condenação do pecado, e da restauração da relação com Deus. A paz é um estado de tranquilidade e segurança que vem da confiança em Deus e na sua obra em nossas vidas. A expressão Deus nosso Pai destaca a relação pessoal e íntima que temos com Deus. É uma referência à paternidade de Deus e à nossa filiação adotiva em Cristo. Deus é apresentado como um pai amoroso e cuidadoso, que se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. A inclusão de Jesus Cristo como fonte de graça e paz destaca a sua divindade e igualdade com Deus Pai. É uma afirmação da sua autoridade e poder para conceder graça e paz. Jesus é apresentado como mediador da graça e paz de Deus para os seres humanos. Concluindo, primeiro, Efésios nos ensina que somos e como devemos agir. Nossa posição em Cristo deve moldar nosso modo de agir. Segundo, como a Epístola aos Efésios foi escrita por um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, nós precisamos dar ouvidos aos seus ensinamentos com a devida atenção e humildade. Terceiro, como os Efésios, nós também somos santos e fiéis. Muitos dos nossos problemas surgem porque nos esquecemos dessas verdades e queremos agir como todo mundo age neste mundo. Lembre-se que não podemos nos alienar do mundo, mas devemos ser bênção de Deus, levar sua mensagem que transforma. E que Deus nos abençoe. Amém.